Olá, meus queridos alunos, meus amigos, que bom tê-los aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental. Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre poluição, tá? Poluição da água, do solo, poluição do ar, a gente já falou um pouquinho, né? Mas a gente também vai falar um pouco de poluição sonora. Antes de começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de dizer que, lembrar vocês que essa aula é mais um acompanhamento, um detalhamento de algumas coisas, a gente colocar alguns conhecimentos a mais e discutir algumas coisas a mais com vocês. Mas o material básico da disciplina está lá no portal para vocês. Não se esqueçam de fazer o desafio, de ver o infográfico, o capítulo de livro, fazer os exercícios e também o Saiba Mais, porque o Saiba Mais sempre traz uma informação a mais, uma informação diferente para vocês. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. Eu quero, então, colocar alguns slides aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu acho que eu já estou compartilhando com vocês. Exatamente. E daí, se lembrem que eu tenho uma mesa digitalizadora que eu posso escrever enquanto eu estou mostrando os slides para vocês. Bom, vamos lá. Então, essa é a nossa terceira live da disciplina e ela é correspondente às aulas da fase 3. E a primeira aula da fase 3 se chama Poluição Atmosférica das Águas, do Solo e Poluição Sonora. A gente já falou um pouco de poluição do ar, né, em uma aula anterior, mas é bom a gente sempre rever, por exemplo, o conceito básico de poluição. A gente fala que poluição é a ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material e energia atuando sobre as águas, solo e ar, causa um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente. Então, ação, quando eu jogo algo no meio, ou omissão, eu deixo de fazer algo, né? Então, eu posso jogar material, posso jogar energia, que atuam sobre os diferentes compartimentos ambientais, seja a água, o solo e o ar, façam com que aquele ecossistema não seja mais o mesmo. Então, que aquele ecossistema seja desequilibrado. Isso pode ser por pouco tempo, curto prazo, ou por mais longo tempo, longo prazo. Então, quando a gente modifica alguma coisa no ambiente, a gente está fazendo poluição ambiental. Atenção, coisa que eu quero que vocês não esqueçam mais. Uma indústria faz poluição ambiental? Faz, mas você, quando joga um papel, pedacinho de papel no chão, um plástico no chão, você também está causando um desequilíbrio. Então, você também faz poluição. Por isso é bom a gente prestar atenção no nosso dia a dia. E os efeitos da poluição, né? Ela provoca a degradação da qualidade ambiental, da saúde, segurança e qualidade de vida, tanto para toda a biota, todos os seres vivos, incluindo nós, os seres humanos. A estética, o ambiente fica muito mais feio, né? Então, não é legal ver um rio lotado de lixo, né? Não é bonito isso. Você gostaria de morar do lado de um lixão, de um aterro controlado? Não, né? E a questão sanitária também, né? Quando você mistura, quando você polui, você pode provocar danos à saúde das pessoas. O grande problema da poluição ambiental é que a origem é complexa, quer dizer, vem poluente de tudo que é lado, e os efeitos são difusos, né? Eles acabam indo para todos os lados. E daí a gente tem consequências que são cumulativas, vão se acumulando, e crônicas, elas permanecem sempre. Então vamos despoluir, professor. Ótimo, maravilhoso, fantástico. A questão é que a despoluição é complexa e muito cara, indo desde necessidades, soluções locais, aí onde que você mora, até soluções globais, como, por exemplo, acordos globais para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. E daí mexe com muitos países, muitas sociedades, muitos pensamentos diferentes. Começa a complicar, não é mesmo? Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é sobre poluição do solo. Eu queria lembrar para vocês que o solo não é só uma acumulação de terra, né? Os solos são corpos naturais que são constituídos por partes sólida, líquida e gasosa.
eles são sempre tridimensionais e dinâmicos, porque eles mudam ao longo do tempo. Os solos são sempre formados por materiais minerais e orgânicos. Esses orgânicos podem ser plantas, micro-organismos e animais vivos ou mortos, tá? Os solos ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva, né, as plantas e nós mesmos, e podem ser vegetados. A gente considera como poluentes do solo quaisquer substâncias de origem química, natural ou atmosférica que perturbe o equilíbrio do solo. Então, pode ser, por exemplo, eu vou falar assim para vocês. Gente, os poluentes do solo são substâncias que o ser humano joga no ambiente. Algumas vezes, uma substância natural pode provocar um desequilíbrio, mas faz parte da dinâmica do planeta. Entre os poluentes, a gente pode citar fosfato, nitrato, sais, elementos traços, como metais pesados, pesticidas, né, agrotóxicos em geral, e hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo, e assim por diante. A gente pode dividir em dois grandes grupos, os macropoluentes e os micropoluentes. Os macropoluentes são aqueles que vêm em grande quantidade, como, por exemplo, emissões atmosféricas que se depositam no solo, ou, o mais comum, fertilizantes, como o famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Já os micronutrientes são aqueles que se depositam no solo em menores quantidades, a não ser em alguns casos específicos, como, por exemplo, quando vira um caminhão, um trem, com uma quantidade muito grande de uma substância que cai num lugar muito pequeno de solo. E os micropoluentes a gente pode dividir em inorgânicos e orgânicos, né? Os inorgânicos são principalmente metais pesados, como chumbo, etc., ou mesmo substâncias radioativas, mas essa em muito menor escala. Já os orgânicos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os agrotóxicos e aqueles que não são agrotóxicos, né? Os agrotóxicos são aqueles utilizados na agricultura e mesmo algumas vezes quando você vai usar aquele mata-mato na tua casa, mesmo na cidade, né? E os agrotóxicos são utilizados extensamente e intensamente. Já entre os não agrotóxicos, nós temos principalmente os hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo. E daí aqui vocês podem ver, deixa eu pegar até minha caneta aqui, para mostrar um pouco para vocês. Vocês podem ver que existem diferentes fontes, né, de poluição desses poluentes que a gente estava discutindo agora. Então, tem os agrotóxicos, efluentes líquidos, né, que é esgoto, né, resíduos sólidos, mineração, tudo isso daí, emissões atmosféricas, por exemplo, tudo isso daí vai entrar no solo, vai entrar pelo perfil do solo e chegar até a água subterrânea, né? Aqui a água subterrânea, ou lençol freático. Lembrem-se que a água subterrânea está ligada a corpos de água superficial, como rios, represas, lagos e até o mar. Então, à medida que você vai poluindo o solo, isso pode chegar nas águas subterrâneas e chegar até águas superficiais. Por exemplo, onde que nós captamos água para fazer o tratamento e mandar para a casa das pessoas. Os principais poluentes do solo. A gente pode dizer assim, não é um poluente, mas é um fenômeno que pode poluir o solo, que é a acidez, né? A acidez é quando o pH está abaixo de 7. No Brasil, a maioria dos solos são naturalmente ácidos, mas eles podem ser modificados, ficarem mais ácidos ainda, principalmente com um despejo industrial, alguma coisa assim, né? Quando eu tenho um solo ácido, ele aumenta a solubilidade de metais pesados, quer dizer, o metal pesado que estava numa forma não biodisponível, por causa do baixo pH, da alta acidez, ele acaba se liberando, indo para a solução do solo, e daí ele se torna biodisponível.
A gente também pode ter micro-organismos no solo, principalmente quando a gente joga o esgoto humano ou o esgoto animal no solo. E daí qual é o problema? Principalmente bactérias patogênicas. Patogênicas são aquelas que provocam doenças, tanto no ser humano quanto nos animais. Nitratos e fosfatos. Isso vem principalmente de adubos minerais, lodo de esgoto, esterco de pocilga, onde tem porcos, e estábulos, né? Esses nitratos e fosfatos, o problema é que eles podem formar outros produtos que são prejudiciais ao ser humano, como produtos tóxicos, como nitrito, ou mesmo cancerígenos, como as nitrosamidas. Tá? As plantas vão crescer menos, vai alterar o ciclo do nitrogênio e podem eutrofizar as águas. Metais pesados, famosos metais pesados. Alguns têm uma certa quantidade dentro do solo, como o alumínio e o cádmio. Outros podem vir de resíduos industriais, de lodo de esgoto, usados em pesticidas, como mercúrio, em tintas, como cádmio, e antigamente se usava chumbo na gasolina. Hoje não pode mais. Mas os metais pesados são extremamente tóxicos ao ser humano. O chumbo, por exemplo, pode se acumular nos ossos, o mercúrio pode afetar o sistema nervoso e as plantas podem ser, por exemplo, terem a fotossíntese prejudicada com excesso de zinco. Os sais, em geral, que vão se acumulando no solo a partir da evaporação da água de irrigação ou entrada de água do mar. Esses solos com muitos sais se tornam solos salinos e são tóxicos para muitas plantas. E veja só, até quando a gente acumula o lixo em algum lugar, formando, por exemplo, um aterro, um lixão, eu tenho a formação de gases do efeito estufa, principalmente o metano, né? O metano é explosivo, o dióxido de carbono é asfixiante. Podem restringir o crescimento de plantas também, mas vão acumular na alta atmosfera, aumentando o aquecimento global. Vamos falar um pouquinho, então, de poluição de água agora? Bom, essa figura, com certeza, vocês conhecem, é o ciclo da água, né? Então, eu tenho a água em água superficial, que vai sofrer evaporação, vai para as nuvens, ela vira gás, né, no processo de evaporação, e nas nuvens ela se condensa, volta a virar água líquida, e daí ela cai por precipitação. Ela pode cair também na forma de neve ou gelo, é a forma sólida. Quando ela cai, ela alimenta corpos de água superficial ou pode se infiltrar no solo, até os lençóis de água subterrânea, e esses são ligados à água superficial. Ainda tem a transpiração das plantas e animais, onde a água em estado líquido, ela toma o estado gasoso, vai para as nuvens, sofre condensação, volta ao estado gasoso e começa todo o ciclo novamente. O ser humano ele pode usar água para várias coisas diferentes, né? Abastecimento doméstico, industrial, irrigação, na agricultura, dessedentação de animais, né? Tirar a sede de animais na pecuária, preservação da fauna e da flora, recreação e lazer, quando você vai nadar, pescar, né? Mergulhar, andar de barco, geração de energia elétrica, né? Aqui no Brasil é muito comum através das nossas hidrelétricas, navegação, tanto fluvial quanto marítima, e um uso que a gente não gosta nem de falar, que é a diluição de despejos. Jogar esgoto, jogar resíduos em corpos de água. Todos esses usos podem ser divididos em dois grandes grupos. O grupo 1, que são os usos que impõem a retirada de água do ambiente, por isso a gente vai chamar de grupo consultivo, porque ele consome a água. Há uma perda entre o que sai e o que volta, né? Volta muito menos do que sai. É o caso do abastecimento público nas nossas casas,
o abastecimento industrial, dessedentação de animais e irrigação. Mas a gente também tem aqueles usos do grupo 2, que são chamados não consultivos. Por quê? A gente não consome água, não se retira água do ambiente, então não há perda de água a partir daquele ambiente específico. Recreação e lazer, preservação da fauna e flora, geração de energia, o uso da água, de corpos de água para transporte fluvial ou marítimo, e mesmo, infelizmente, a diluição de despejos. O que é muito, muito, muito importante na questão da água aqui no Brasil é a legislação sobre a qualidade da água. Tudo começa com a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? A Lei 9433 de 1997. E eu quero mostrar alguns pontos principais agora. Primeiro, toda a política nacional, como é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, tem alguns fundamentos. No nosso caso agora a água é um bem de domínio público, quer dizer, a água pertence a todos, pertence à sociedade. A água é um recurso natural limitado e, por isso mesmo, tem valor econômico. Em situações de escassez, de falta de água, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. O que significa isso? Se eu tenho um corpo de água qualquer, um rio, um lago, uma represa, se eu posso usar aquela água para consumo humano, dessedentação de animais, irrigação da agricultura, lazer, transporte, etc., melhor ainda. A bacia hidrográfica é a unidade territorial. Bacia hidrográfica, lembrem-se lá do colégio, o rio principal e os rios afluentes. A bacia hidrográfica é a área geográfica onde estão localizados tanto o rio principal quanto seus afluentes. E a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada. Cada região deve dizer como deve se fazer a gestão desses recursos hídricos. Como eu falei para vocês, cada política nacional tem os seus fundamentos e também tem os seus objetivos. Por que a gente quer fazer isso daí? No caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, é assegurar a nossa e as futuras gerações que elas tenham água e água de qualidade. É fazer com que haja a utilização racional e integrada desses recursos hídricos e que haja a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural, muita chuva, ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. E para fazer tudo isso, professor, como que a legislação faz? Gente, a partir dos instrumentos. Não é que a Política Nacional de Recursos Hídricos vai detalhar esses instrumentos, mas ela vai listar. O detalhe deve ser por leis complementares. Então, os municípios, estados e a União devem ter um plano de recursos hídricos. Todos os corpos de água devem ser enquadrados em classe. Eu já vou falar sobre isso. Para você usar a água, você não pode lá chegar e simplesmente tirar. Tem que ter uma outorga. Essa outorga pode ser feita por um órgão municipal ou estadual. Aqui no Paraná é o IAT, Instituto Água e Terra. E quando uma empresa, uma pessoa tirar a água, como a água é um bem que pertence a toda a sociedade, a pessoa que usa essa água deve pagar pelo uso da água. Então, deve haver uma cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Os municípios da onde é tirada essa água devem ter uma compensação e deve ser criado sistema de informações sobre recursos hídricos, tá? Eu acho, gente, que uma coisa muito importante aqui no Brasil é o enquadramento dos corpos de água, onde que eu vou dizer qual a classe que aquela água está a partir de suas características, principalmente físico-químicas, ela está enquadrada.
E daí, isso é dado pela resolução 357 de 2005 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Depois ela foi alterada pela resolução 410 de 2009 e pela 430 de 2011, tá? Mas ela mantém o espírito ainda de 2005. E o que ela faz? Ela dá, no caso da água doce, que nos interessa mais nesse momento, ela dá 4 classes principais. A classe especial, classe 1, 2 e 3. Tá? A classe especial é aquela água puríssima, maravilhosa, fantástica. Ela começou a perder qualidade, vai para a classe 1. Ela perdeu mais qualidade, vai para a classe 2. E a água está totalmente poluída, não serve para basicamente nada, vai para a classe 3. Tá? Ainda está em discussão a classe 4, tá? Tem alguns lugares que querem usar uma classe 4. É quando a água está praticamente podre. Tá? Mas essas classes vão do melhor, a classe especial, até o pior, a classe 3. Como que a gente pode saber se a água está boa ou não? Através de parâmetros de qualidade de água, ou também chamados os indicadores. E a gente vai escolher indicadores conforme o que está acontecendo com aquele corpo de água. Por exemplo, conforme a fonte poluidora. A gente sabe que tem poluição orgânica, então a gente pode escolher como indicadores demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, entre outros. Se a gente acha que tem poluição inorgânica, metais pesados, agrotóxicos. Se a gente quer ver se tem contaminação bacteriana, a gente faz coliformes totais e fecais. Se a gente quiser saber se aquele corpo de água está eutrofizado, a gente mede nitrogênio, fósforo, clorofila, entre outros. Agora, tem alguns indicadores que servem para a poluição geral, como pH, temperatura, turbidez. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. O rio Barigui que passa ali do lado da Uniandrade. Aquela região onde que passa o rio Barigui é uma região basicamente residencial. Então, qual pode ser o tipo de poluição que vai chegar até o rio? Poluição orgânica das casas. Então, ali é mais importante a gente medir demanda química e bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido. Agora, o rio Barigui, ele é muito grande. Ele segue e vai até Araucária, passando pela cidade industrial de Curitiba. Ali, ele pode receber dejetos, esgoto de indústrias. E nessas indústrias, com certeza, tem metal pesado. Então, eu vou começar a medir os metais pesados. Mas lá em Araucária ainda, ele passa por algumas regiões que ainda tem agricultura. Então, eu também posso medir os agrotóxicos. Se eu tenho poluição por esgoto residencial, eu ainda posso medir, por exemplo, como coliformes totais e fecais. E assim por diante. Aonde que eu vou fazer essa medição? Ali vocês podem ver uma foto de uma pessoa coletando a água de um rio a partir de um barco, né? Então, eu posso determinar primeiro utilizando o Google Maps, eu já fiz muito isso, e escolher pontos-chaves. O que são esses tais de pontos-chaves? São aqueles pontos mais representativos em relação à fonte poluidora, aonde está a poluição. Eu ainda posso fazer estratificação quanto à profundidade, colher na superfície, no meio da coluna de água e no fundo da coluna de água, inclusive no sedimento lá do fundo, tá? E é claro que a minha coleta vai depender do acesso que eu tenho, através de pontes, barcos e etc. Professor, mas quantas amostras, quantas coletas eu tenho que fazer? Determinar o número e a frequência de amostras é muito difícil. Existem alguns instrumentos estatísticos para isso, tá? Mas o grande problema é limitação, tanto econômica, para fazer essas análises,
quanto operacional e coletar isso. Uma coisa que a gente pode ter em mente é qual é o ciclo de poluição. Se polui todos os dias, ciclo diário, ou se polui só alguns dias por semana, ciclos semanais, tá? Se a gente for fazer mais de uma coleta ao longo do tempo, lembrem-se de retirar a amostra sempre no mesmo horário. E daí a gente leva para laboratório. Antes até de chegar no laboratório, a gente tem que preservar as amostras, né? Lembrem-se, o ideal é você coletar a água e levar o mais rapidamente possível para o laboratório, tá? Mas se você não puder, coloque em um frasco que seja bom para aquele tipo de amostra. Por exemplo, tem algumas substâncias que não suportam sol, então tem que colocar em um frasco de vidro de coramba. Tem algumas substâncias que reagem com plástico, então vão no frasco de vidro. Tem algumas substâncias, ou quando, por exemplo, eu for analisar micro-organismos patogênicos, eu tenho que guardar em um ambiente mais frio. Não é congelar, mas colocar ali numa geladeira ou algo assim nesse sentido. E daí chegou no laboratório. Como que eu vou escolher o laboratório onde que vai fazer essas análises? Primeiro, laboratórios que usem os mesmos métodos de análise que são sugeridos pela legislação, se for o caso. E, principalmente, a laboratórios onde que tenham equipamentos que sigam aquele limite de detecção exigido pela legislação. Pode ser ppm, partes por milhão, miligrama por quilograma, ou ppb, partes por bilhão, tá? Daí micrograma por quilograma. E, finalmente, ainda dentro dessa aula, a questão da poluição sonora. E daí eu quero fazer uma observação. Na poluição sonora, o que importa para a gente é o que a gente chama de ruído, tá? E o que é ruído, afinal? Ruído é um som indesejável. Vamos dizer assim, o professor Klaus, ele só gosta de música clássica, música calma. Heavy metal faz o professor Klaus se sentir mal. Mas o aluno João da Silva adora heavy metal. O que aconteceu aí entre o professor Klaus e o aluno João da Silva? Para o professor Klaus, heavy metal é um ruído. Por quê? É um som indesejável. Mas para o aluno João da Silva, ele adora heavy metal. Então é um som normal. Não é um ruído. Não é um som indesejável para ele. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado em poluição sonora, porque a certos níveis, a níveis mais baixos, ela varia de pessoa para pessoa, principalmente em relação às objeções pessoais aos ruídos. Para algumas pessoas, um certo ruído pode provocar efeitos fisiológicos muito, muito fortes, como até chegar à perda de audição. Mas, para a maioria das pessoas, o que ocorre em um ruído é o efeito psicológico, né? Por exemplo, você está dormindo numa boa, está cansado, no dia seguinte precisa acordar muito, muito, muito cedo, e o teu vizinho do lado, o teu vizinho de cima, está tocando som a noite inteira muito alto. Você não consegue dormir. Como que você vai acordar no dia seguinte? Como que vai ser o teu dia de trabalho? Vai ser complicado, não é mesmo? Isso é o efeito psicológico. Você acaba tendo um dia de trabalho muito ruim, até que você possa voltar a descansar. Olha só o que acontece. Alguns resultados mostram, por exemplo, quando eu tenho mais de 30 decibéis, as pessoas começam a ter reações psíquicas, psicológicas, né? Quando eu tenho mais de 65 decibéis, reações fisiológicas no corpo. Quando eu tenho mais de 85 decibéis, um trauma auditivo no ouvido. E quando eu tenho mais de 120 decibéis, lesões irreversíveis. Pessoal, vocês podem abaixar gratuitamente
aplicativos que medem o nível sonoro, que eles são chamados decibelímetros. O melhor é vocês terem o equipamento de decibelímetro que é ajustado, que é corrigido. O do celular não é perfeito, mas traz uma ideia muito grande de qual é o nível de ruído, o nível sonoro que vocês estão expostos naquele momento, tá? O importante é que vocês prestem muita atenção e comecem a controlar estes ruídos. Mas como que a gente pode controlar ruídos? Primeiro, fazendo o levantamento do som, né, do ruído. Qual é a fonte primária? Da onde vem aquele som? E a partir daí, o distúrbio causado. Vocês podem fazer entrevistas, exames nas pessoas e assim por diante. Sabendo qual é a fonte primária e os distúrbios causados, você pode decidir o que você vai fazer. Por exemplo, minimizar o som. Algumas vezes, numa fábrica, se eu substituir uma tecnologia por outra, eu vou ter uma minimização do som. Se for numa cidade, desviar o trânsito, ou mesmo fazer o isolamento temporal e geográfico, quer dizer, usar aquela área por um período, em certo horário, ou certo local, né? Vocês também podem modificar a tecnologia, por exemplo, instalando painéis contra o som. Vocês podem interceptar a tecnologia, por exemplo, fazendo uma blindagem entre a máquina e o ouvinte, né? Aqui é o caso típico de estradas, isso daqui é na Europa, é muito comum na Europa, isso são painéis anti-ruído. Então, aqui tem uma estrada, você vê o caminhão aqui, esse som é filtrado nessa direção. Ou mesmo usar árvores para isso. Ou vocês podem encerrar o ouvinte. É uma expressão meio estranha, né? Encerrar o ouvinte. É colocar o ouvinte, a pessoa que está sofrendo as consequências daquele ruído, em um recinto fechado. Ou dar equipamentos de proteção individual. Então, aqui, por exemplo, eu tenho esses para tampar o ouvido, né? Vocês devem usar isso de vez em quando. Eu, aqui no meu escritório, eu uso quando os meus cachorros estão latindo, as pessoas estão falando aqui dentro de casa, etc. Daí eu uso isso. Não tapa 100% o som, mas diminui bastante o som, dando um alívio muito grande. Ou você pode colocar o ouvinte em uma casinha separada, por exemplo, né? Você não tem como diminuir o som do equipamento, o ruído do equipamento, você, em vez de diminuir o ruído do equipamento, você coloca a pessoa que está sofrendo aquele ruído, com aquele ruído, você coloca em uma cabine, por exemplo, em um recinto fechado. Bom, daí a gente vai para a segunda aula, né, dessa fase, a gestão ambiental, reciclagem e a questão do lixo nas cidades. A fase 3, a aula 7. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando fala de resíduos, é definir o que é resíduo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, resíduo é algo que seu proprietário não mais deseja em um dado momento, em um determinado local, e que não tem valor de mercado. Se ele tiver valor de mercado, ele não é mais resíduo, né? Ele é subproduto. Os resíduos podem ser sólidos, semissólidos ou líquidos. E daí entra o conceito oficial aqui do Brasil sobre resíduo sólido, que é dado pela NBR 10.004 de 2004. Lembrando que NBR são normas técnicas da ABNT. Então, a NBR 10.004 de 2004 define resíduo sólido como aqueles resíduos em estado sólido ou semissólido que resultam de atividades da comunidade de origem. Então, pode ser industrial, doméstico, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Só que, olha só, resíduos sólidos são aqueles resíduos sólidos ou semissólidos, como, por exemplo,
lodos de esgoto. Ficam incluídos nessa definição, então, os lodos provenientes de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, como tratamento de esgoto, e bem como determinados líquidos cuja particularidade torne inviáveis seus lançamentos na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Então, o que isso significa? Resíduo sólido no Brasil é aquele sólido ou mesmo semissólido, quase sólido. Mas também, se eu tiver água que está muito poluída, que não tem jeito de despoluir, o que eu faço? Eu coloco num tonel de aço, fecho bem e trato ele como resíduo sólido. A mesma NBR 2004 de 2004, ela classifica os resíduos sólidos, né, em duas classes, sendo que uma classe é subdividida. A classe 1, que são os resíduos perigosos, que podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente, por ter ou inflamabilidade, ou corrosividade, ou serem reativos a alguma coisa, ou serem tóxicos a algum organismo, ou conterem organismos patogênicos, que vão provocar doenças em animais e plantas, o ser humano incluindo. Não precisa ter todas essas características para ser considerado resíduo perigoso, ou, como a gente chama, resíduo classe 1. Tendo só inflamabilidade ou só corrosividade e assim por diante, já é resíduo classe 1. Daí vem a classe 2, que eu sempre começo falando dos resíduos inertes, que é a classe 2B, que são aqueles, o seguinte, que não se solubilizam, que se solubilizam, mas não provocam, podem até se solubilizar, mas não provocam nenhum mal. Vidro, madeira, tijolo, sucata, desde que não suja por óleo. Ele fica ali. Ele vai demorar 10 mil anos para decompor? Vai. Mas enquanto isso ele não vai fazer nenhum mal. Esses são os inertes, que não interagem com o ambiente. E tem a classe 2A, que são os resíduos sólidos não inertes, que incluem seus resíduos potencialmente biodegradáveis ou combustíveis. Eles reagem com o meio, mas não trazem nenhum mal. Por exemplo, caso típico, sobra de alimento e óleos vegetais. Tá? Hoje, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um conjunto de soluções em uma ordem de prioridade, em uma ordem de hierarquia, que a gente deve prestar muita atenção. Primeiro caso, prevenir a geração. O ideal é não produzir resíduo sólido. Daí eu não tenho nenhum problema. Se eu não conseguir isso, eu vou tentar minimizar a geração de resíduos sólidos. Então, eu vou reduzir o volume de resíduos sólidos gerados e assim eu vou reduzir o impacto. Se eu não conseguir prevenir a geração nem minimizar, eu vou partir para o reaproveitamento, que daí pode ser a reciclagem, onde que eu vou reaproveitar purificando aquele material e fazendo outros objetos, a recuperação, onde que eu vou extrair substâncias dali e vou reaproveitar essas substâncias, e a reutilização ou reuso, onde que eu faço o reaproveitamento direto. A reciclagem, por exemplo, quando eu jogo plástico fora, eu derreto esse plástico, faço os pellets de plástico para fazer novos produtos. A recuperação é quando eu aproveito só uma parte desse material. E a reutilização é quando eu pego, por exemplo, uma garrafa de vidro e vou utilizar como uma garrafa de vidro mais adiante. Se eu não conseguir prevenir, nem minimizar, nem reaproveitar, só daí eu vou tratar. E daí eu posso, por exemplo, queimar para obter energia, entre outras coisas. E se eu não conseguir nenhum desses? Só aí eu vou dispor, ou vou fazer a disposição desses resíduos. Jogar em um aterro. Lembrando que hoje no Brasil só é permitido aterro sanitário, que é super controlado. Gente, e tem vários atos normativos em diferentes órgãos, a diferentes níveis, que a gente tem que seguir em relação aos resíduos.
Por exemplo, algumas resoluções do CONAMA. Eu coloquei aqui algumas de exemplo, tá? Mas tem muitas outras. Ou normas técnicas da ABNT. Mas daí, com isso, eu também posso ter legislação a nível municipal, estadual e federal. Mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante delas é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Essa daí vocês devem saber de trás para frente, soletrar de trás para frente. É que nem algo escrito em hebraico, né? Que você lê da última para a primeira página e de baixo para cima. É bem complicado, e da direita para a esquerda ainda, né? Se lê totalmente ao contrário. Assim, vocês devem também conhecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se vocês digitarem no Google, vocês vão encontrar logo o texto todo e até, dependendo de onde vocês entrarem, outras leis que foram sendo feitas a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas uma coisa muito importante, duas coisas. Aquela hierarquia, essa hierarquia de solução é dada pela própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o fato de não podermos mais ter aterro controlado e lixão. Hoje só é permitido no Brasil o aterro sanitário. Bom, gente, nós demos uma pincelada nos assuntos da fase 3. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa com vocês, mas não se esqueçam de ver todo o material lá do AVA, desde a apresentação, infográfico, o capítulo de livro, o Saiba Mais, exercícios e assim por diante. Daí eu tenho certeza absoluta que vocês ainda vão entender melhor ainda aquele assunto tratado. Tá certo, pessoal? A nossa próxima live vai ser no dia 6 de junho, uma terça-feira, às 20h30. Espero poder vê-los aqui na nossa live. Até a próxima, pessoal.